obrigado, Adriano, pela sua presença aqui entre nós. Eu que agradeço, boa noite, caríssimo Claudinei, aos colegas, saúdo os colegas e a todos que escutam, e já de antemão já os convido para que, só uma correção, lembrar, Claudinei, nosso congresso já será o terceiro internacional de fenomenologia, então estou aqui oficialmente convidando a todos para estarmos novamente juntos ano que vem, virtualmente em Curitiba. Então, e convidar todos também para estar conosco nos trabalhos do Lab Feno. Eu quero agradecer a gentileza de me acolher nesse grupo e já vou pedir aqui muitas desculpas, porque depois de tanta poesia dos nossos colegas Daniel, Marco Aurélio e de tanta profundidade da Sheila, minha apresentação poderá certamente soar um tanto quanto superficial. Eu vou trazer aqui mais um pouquinho do recorte, vou tentar apresentar para vocês aqui, vou tentar compartilhar a tela, uma pequena apresentação que eu espero, sinceramente, dar conta, eu fui empolgando, acerca da construção da fenomenologia no Brasil. Muitos de vocês sabem do meu interesse histórico, principalmente para tentar compreender a entrada da fenomenologia no contexto da psicologia brasileira, mas fundamentalmente tentar responder a questões como a ausência de reflexões conceituais ou até mesmo da presença de questões russelianas desde cedo no nosso pensamento. Já fiz algumas apresentações, tem alguns textos voltados para isso, e hoje eu vou tentar fazer um recorte dos primeiros anos 30, 40 do século passado, visto que desde as 3 primeiras décadas do século XX, nós observamos um certo ocaso do positivismo, segundo a proposição de Antônio Paim, e as tendências ao tomismo, né, com as traduções da Suma Teológica a partir dos anos 40, e a partir dos anos 60 é que nós temos aí uma emergência do neopositivismo e do existencialismo, e essa é a marca que vai delimitar a construção do pensamento fenomenológico nas suas raízes. É a ideia da fenomenologia como uma fenomenologia existencial, né? Embora já desde os anos 30 os comentadores e os historiadores apontem para a presença do conhecimento da obra do Husserl, só que muito restrito a pequenos círculos de estudiosos, círculos pequenos que tinham acesso à literatura original em alemão, com uma difusão um pouco mais ampla apenas no pós-guerra. O que a gente observa é que a fenomenologia ganha um impulso no Brasil apenas a partir dos anos 60, a partir do início dos anos 50, fundamentalmente a partir dos anos 60, com alguns nomes que são importantes, como o próprio Miguel Reale, na filosofia do direito, Moacir Teixeira de Aguiar, Evaldo Pauli, numa dimensão mais pedagógica, Luiz Washington Vitor. E me interessa conhecer e saber por que esse recorte ele é limitado, por que nos anos 50 tem pouco aprofundamento e, basicamente, um aporte indireto da obra russeliana. Lembrando que a obra russeliana chega no Brasil apenas na década de 70 com a sexta investigação. Então, me interessa acompanhar o que alguns historiadores vão delimitar, principalmente o início do pensamento fenomenológico a partir do ideário existencialista. E ele tem, basicamente, 3 grandes eixos. A introdução de temáticas existenciais, e é assim que a fenomenologia começa a aparecer, e é assim que os autores fenomenólogos começam a surgir. Um aporte bastante grande com reflexões e pesquisas em psicologia e psiquiatria, isso é o que nos impacta, que é muito curioso. Quero apontar para vocês que, inclusive, há um pioneirismo das pesquisas psicológicas no pensamento fenomenológico brasileiro, e, finalmente, posteriormente, umas reflexões que vão abarcar, no início, a filosofia do direito e a educação. Eu estou me baseando fundamentalmente nos textos de Aquiles Couto Guimarães, de Antônio Paim, né? E os 2 primeiros nomes que vão apresentar o pensamento fenomenológico vão ser as referências ou as menções, melhor falar em menções da fenomenologia no Brasil, são a figura de Eurilo Canabrava e a figura de Vicente Ferreira da Silva, no âmbito da filosofia,
Eurilo Canabrava, que é mais conhecido pelos ensaios filosóficos, foi editor estrangeiro da Philosophy Phenomenological Research. Ele é o primeiro autor a ser referenciado ainda em 1941 com esse texto, Seis Temas do Espírito Moderno, aonde fundamentalmente as referências à fenomenologia se dão na última parte, na parte da metafísica, notadamente a partir da reflexão em torno de Heidegger, que tem um peso maior. Husserl é apenas mencionado rapidamente, com uma breve menção às meditações cartesianas, mas observa-se que o projeto filosófico do Canabrava está mais orientado por uma perspectiva que ele próprio vai chamar de uma ontologia heideggeriana. Ele próprio se auto-intitula como leitor de Heidegger e de Jaspers, e no último capítulo, portanto, na última parte do texto, ele menciona, literalmente são menções, não há uma exploração conceitual, nem mesmo uma grande elaboração com relação a esses autores, notadamente Bergson, Heidegger, Husserl, Jaspers, Kierkegaard, Marcel e Scheler. Essa é a primeira grande obra, aonde ele cita, nesta última parte, a filosofia como um esclarecimento do ser e do tempo, a partir de uma análise do fenômeno da existência, notadamente a partir da obra heideggeriana. Então, como eu havia comentado com vocês, Husserl é mencionado muito marginalmente, também na parte sobre o judaísmo e, finalmente, no início desse texto sobre metafísica, mas, fundamentalmente, a temática, a ideia da existência radicada no mundo, do Innerweltsein, a tomada de decisão, a existência tomada como cuidado, vai ser toda trabalhada e traçada pela ótica heideggeriana. Portanto, como os historiadores afirmam, a ênfase nos aspectos existenciais marcam, desde o início, a presença do pensamento fenomenológico no Brasil. Ainda na década de 40, a gente observa algumas outras publicações com não muito desenvolvimento do pensamento fenomenológico, como basicamente posso citar o texto de 43 do Círio Drummond, Estudos de Filosofia do Consciente, e a ideia da consciência começa a aparecer. O próprio Canabrava, em 44, publica esse texto, Descartes e Bergson, e depois Miguel Reale começa a se aproximar também do pensamento fenomenológico a partir de um texto sobre Nietzsche, O Valor da Filosofia, de 1945. Em seguida, nós temos também alguns autores importantes, dois autores são importantes, o texto do João de Souza Ferraz, de 45, Psicologia Humana, e o texto do Heitor Moniz, publicado pela Noite, do que é o existencialismo, também marcando a presença do pensamento existencialista com muita força no Brasil. Por último, antes do segundo autor, a figura também do João de Souza Ferraz, Compreensão Fenomenológica das Emoções, Aspectos Psicológicos da Filosofia Existencial, onde, como de certa forma, a gente resgata a compreensibilidade e a presença da fenomenologia na construção do pensamento psicológico. O segundo nome que é citado pelos historiadores é a figura de Vicente Ferreira da Silva, que guarda muita similaridade com o pensamento fenomenológico clássico pela sua herança matemática. Ele é considerado um dos introdutores da lógica matemática no Brasil, foi uma figura muito importante, tendo sido, inclusive, responsável pela fundação do Instituto Brasileiro de Filosofia, ao lado de Miguel Reale, e também traz no bojo da sua obra o interesse por Heidegger, por Schelling e por Ortega y Gasset. É uma figura importante, que teve uma história bastante relevante, vale a pena citar aqui a presença dele como representante da filosofia brasileira no famoso seminário de filosofia de 1904, no Congresso Internacional de Filosofia de Mendoza, na Argentina, que teve a presença também de Eugen Fink, pela Alemanha, e em 1950 ele apresenta uma das suas obras principais, que é a Dialética das Consciências, para o concurso de cátedra da filosofia da Universidade de São Paulo, concurso esse que foi contemplado com aprovação a figura de João Cruz Costa. Ele vem a ser responsável pela criação da revista Diálogo, de 55, que ficou ativa até o seu falecimento precoce, em 1963, num acidente automobilístico na cidade de São Paulo.
Dentre os seus temas de estudo, basicamente, nós temos a lógica e a matemática, numa primeira etapa, e a fenomenologia, a arte, a religião e os mitos num segundo momento. O que a gente observa, e você observa isso basicamente em comentários de Miguel Reale, na apresentação das suas obras completas, que haveriam 3 grandes etapas do seu pensamento, desde uma formalização linguístico-matemática, passando por uma segunda etapa dita fenomenológica existencial, ou humanista e fenomenológica, e finalmente findando por uma compreensão poético-religiosa da história e do cosmos. A obra, eu vou me adiantar, é uma figura que teve uma recepção muito grande no pensamento brasileiro, tendo influenciado várias cabeças intelectuais, como Oswaldo de Andrade, João Guimarães Rosa e Eudoro de Souza, inclusive sendo considerado como um dos grandes filósofos do Brasil, e teve sua redescoberta nos anos 90, inclusive com suas obras, muito recentemente, sendo republicadas aqui no Brasil. São as obras completas de Vicente Ferreira da Silva, em 3 volumes, Lógica Simbólica, Dialética das Consciências e Transcendência do Mundo. Me interessa basicamente o texto, esse aqui é uma foto das obras completas que foram ainda editadas pelo IBF, né? Interessa basicamente o texto 48, que também é citado pelos historiadores como a segunda menção, que é Ensaios Filosóficos, composto por 11 estudos, são 11 estudos curtos, né? Onde basicamente a gente observa novamente a presença do pensamento existencialista, tanto no capítulo sobre Sartre, quanto sobre a natureza da arte, sobre Heidegger em outros aspectos, né? Agora, o que a gente observa fundamentalmente na fenomenologia brasileira é que as primeiras manifestações formais, e eu estou chamando aqui de manifestações formais, as primeiras menções um pouco mais elaboradas do pensamento fenomenológico, e basicamente estou me referindo a Brentano e Husserl, na psicologia e na psiquiatria brasileira. E, fundamentalmente, essa menção mais objetiva, mais direta, se dá pela compreensão da fenomenologia como método para a investigação da consciência. E aqui 3 nomes são importantes de serem resgatados, que são nomes importantes para a própria psicologia e são igualmente desconhecidos da própria psicologia. É a figura de Varlav Radek, como um grande antecedente, a gente vai observar que vai ser a primeira menção original no Brasil, e os pioneiros na psicologia, a figura de Newton Campos, e na psiquiatria, a figura de Elcio Arruda. Vou rapidamente apresentá-los para vocês, quero crer que a maioria não os conheça, o grande solo sobre o qual se constrói essas primeiras referências se dá exatamente na famosa Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, que historicamente é um dos primeiros aportes de hospitais psiquiátricos do Brasil, que em 1923 se constitui como o 3º laboratório de psicologia brasileiro, o 3º laboratório de psicologia experimental, mas vai ser o laboratório mais importante para a história da psicologia brasileira, porque logo na sequência ele é transformado em Instituto de Psicologia em 1932, posteriormente ele é incorporado à Universidade do Brasil em 1937 e vai se constituir o que hoje é a Universidade, depois a Universidade do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse laboratório, que foi originalmente idealizado por Gustavo Riedel, que era diretor da Colônia, médico, e com os auspícios da Fundação Grafegini, convida o psicólogo polonês Václav Radek, que tinha uma formação já bastante sólida na psicologia experimental europeia de época, para constituir esse laboratório no Rio de Janeiro. Essa é a figura de Radek, numa clássica foto dele, sem data, com a sua equipe, com seus colaboradores do Laboratório de Psicologia Experimental. Né? É um psicólogo polonês que vem para o Brasil, se radica inclusive aqui no Paraná, né? Que sabemos que temos uma grande colônia polonesa. Ele chega a lecionar aqui na Universidade Federal, na Universidade do Paraná, antigamente chamava-se Universidade do Paraná, e logo em seguida, fica um ano aqui, logo em seguida, em 1924, ele assume o laboratório, que vai funcionar como uma instituição médica auxiliar, como núcleo de pesquisas científicas e como centro didático
de formação de psicólogos sendo o mais importante, de onde vai surgir, inclusive, os primeiros projetos de formalização e de profissionalização da psicologia, né? Essa aqui é uma foto clássica de Radek com Jaime Grabois, com Newton Campos, que vai ser o seu assessor, e entre eles a figura de Edouard Claparède, que é um dos grandes nomes da psicologia infantil e estudioso da psicologia experimental da memória, que também trabalha com pedagogia, influencia posteriormente a escola nova, o cognitivismo, inclusive Piaget, uma figura que vem ao Brasil e vem auxiliar no laboratório do Radek. Mas o que nos interessa são exatamente as menções à fenomenologia. E nós observamos que a primeira menção à fenomenologia pura aparece nos resumos do curso de psicologia de 1928, de autoria do próprio Radek, é um conjunto de aulas que ele dá no curso de formação dos técnicos, aonde nós observamos fundamentalmente a menção a vários autores, principalmente da escola gestaltista, mas menções diretas a Husserl no fascículo sobre a vida intelectual, ao falar de discriminação, recognição, a percepção e representação. Radek desenvolve uma teoria sobre o discriminacionismo afetivo, que é um dos legados que ele deixa posteriormente publicados, inclusive traduzido para o espanhol. Logo depois ele se muda do Brasil, vai para o Uruguai, né? Então essa é a primeira menção que nós observamos em escritos brasileiros com relação à fenomenologia pura, com citações diretas a originais de Husserl, Binswanger, Geiger, Brentano, Michot, Fanda, Twardowski e membros da escola gestaltista. Então a gente consegue construir uma espécie de cronologia de referências à fenomenologia no Brasil já desde 1928, passando pelos escritos filosóficos de Canabrava de 41, e finalmente, entre Canabrava e Vicente Ferreira da Silva, aparecem as duas últimas figuras que eu queria apresentar para vocês, que são a figura de Newton Campos, assessor de Radek, que vai dar continuidade ao trabalho do Laboratório de Psicologia Experimental da Colônia de Psicopatas, do Engenho de Dentro, e uma figura que vai surgir em 47, num espaço muito curto de tempo, que é a figura de Elcio Arruda. 45, nós temos o método fenomenológico em psicologia, uma tese de Newton Campos, e 47, uma tese de Elcio Arruda, o ensaio de psicologia e psicopatologia russeliana. Vou apresentar muito rapidamente para vocês verem que são efetivamente os dois textos que, com todas as limitações que possam vir a ter, os dois primeiros textos que efetivamente trazem o pensamento fenomenológico originário para o Brasil, através de referências a Husserl e a Brentano. Newton Campos, como comentei com vocês, é assistente de Radek, ele entra no laboratório em 25, passa a ser o assistente do Instituto e o próprio diretor a partir de 35, e em 45 ele publica o método fenomenológico na psicologia. Hoje, o nome de Newton Campos dá título Instituto de Psicologia ao prédio que abriga o curso de Psicologia na UFRJ. Frente aos estudos psicológicos, ele defende, inclusive, a autonomia da psicologia, tem um imbróglio e uma discussão muito grande sobre a necessidade de uma reflexão filosófica em torno da psicologia como fundamentação, e coloca a sua inclinação para a fenomenologia, entendida aqui por Newton Campos, como uma crítica ao atomismo naturalista, como fundamento e solo para a autonomia da ciência psicológica, e na tese de 45 ele aponta a atitude fenomenológica, ele compreende, interpreta a atitude fenomenológica como uma posição pré-teorética, apontando a consciência como fluxo e intencionando na direção de uma análise das vivências. O que a gente observa nesse texto é que ele faz uma apropriação, vamos dizer, indireta, ou talvez um tanto quanto marginal da fenomenologia russeliana, porque, apesar de tudo, o foco que ele vai dar nas suas leituras são nas teses gestaltistas, fundamentalmente Köhler, Kafka e Paul Guillaume,
especificamente ele dedica essa tese a Köhler. Há um peso muito grande nos escritos do Newton Campos, do pensamento diltheiano, que a gente começa a observar uma aproximação da compreensão na psicologia entre Dilthey e fenomenologia, e de Husserl ele cita fundamentalmente as traduções espanholas das investigações, das ideias do primeiro volume, das meditações cartesianas, além de citar Brentano, William James e Fada. E, por fim, a figura de Elcio Arruda, que é um psiquiatra que foi assistente de um dos grandes nomes da psiquiatria brasileira, Dr. Henrique Roxo, na clínica psiquiátrica da Faculdade de Medicina, hoje Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e que publica em 1947 uma tese para concurso na Bahia, chamada Ensaio de Psicologia e Psicopatologia Husserlianas, com duas partes, uma parte que ele chama de psicologia fenomenológica, onde há uma elaboração filosófica um pouco mais depurada, e uma segunda parte, que é notadamente um roteiro de psicopatologia fenomenológica, muito próximo da tradição da psiquiatria de época. E aqui eu queria destacar, são as últimas proposições ou comentários que o Elcio Arruda coloca ao final do seu texto, onde ele marca sua compreensão do método fenomenológico, né, considerado por si próprio como o único capaz de instituir uma ciência rigorosa, a ideia de uma aplicação à psicopatologia que permite um progresso na direção da representação da própria psiquiatria, e, finalmente, a proposição de uma psicologia e psicopatologia fenomenológica na direção de um Lebenswelt. O que ele cita, além dos clássicos da psiquiatria, e cita vários dos clássicos da própria psicopatologia, ou chamada psicopatologia fenomenológica, além de Bleuler, Kraepelin e Kretschmer, ele cita três grandes nomes da psicopatologia de época, Jaspers, Binswanger e Minkowski. Chama a atenção, nesse texto, que Husserl se faz presente em mais de 100 menções na primeira parte, e, obviamente, apenas 16 na segunda, né? E, no caso de Elcio Arruda, nós já temos a observação de, inclusive, ele tem alguns estudos diretos na Alemanha, então, certamente, ele cita, referencia e certamente leu alguns originais em alemão, além de algumas traduções em espanhol. Então, você já observa a presença do pensamento husserliano um pouquinho mais forte na figura de Elcio Arruda, além de citar Merleau-Ponty, Scheller, Brentano, etc. Né? Para a finalização dessa pequena apresentação panorâmica, uma menção do próprio Elcio Arruda, como um mote muito próximo àquilo que o Jaspers vai trazer na sua psicopatologia geral, o estudo aprofundado de todas as manifestações do psiquismo humano deve ser o objetivo imediato de todo aquele que desejar fazer psiquiatria. O conhecimento da psicologia fenomenológica representa, assim, uma necessidade imperiosa, porque somente ela nos permitirá conhecer os atos psíquicos em sua estrutura essencial e no modo de dar-se. Somente baseados em uma psicologia rigorosa, poderemos arrancar a psiquiatria do empirismo que há séculos impede seu desenvolvimento como ciência autônoma. O pensamento fenomenológico, apesar de ter tido um impacto bastante grande na psiquiatria brasileira, acaba não sendo a sua grande dominância. E mesmo a proposição da investigação do homem como tendo uma disciplina, como tendo um sentido ontológico, como ele escreve em textos a posteriori, da década de 70, acaba não tendo uma dominância na psiquiatria, nem mesmo na psicologia brasileira, o que é curioso, dado que, como a gente observa, são dois dos pioneiros no campo brasileiro. Finalmente, para encerrar com um pequeno fechamento, observamos, então, uma presença até os anos 50, uma presença muito limitada e indireta da fenomenologia. Apenas no início dos anos 50, notadamente 54, nós temos duas pequenas introduções a Heidegger, uma de Carlos Lopes de Matos e uma de Glaucio Veiga. Carlos Lopes de Matos, nós fizemos uma republicação da primeira parte, e o cenário efetivamente começa a mudar em meados da década de 60, notadamente graças a um grande volume de traduções
de Heidegger e de Sartre, destacando aqui, dentre outros, o ano de 66 como marco, com traduções de introdução à metafísica, uma tradução clássica de Manuel Carneiro Leão, depois questão de método, com Bento Prado Júnior, esboço da teoria das emoções, marxismo e existencialismo, e a própria publicação de Ernst Stein sobre introdução a Heidegger. E, finalmente, em 67, com mais um volume de traduções, com vários textos de Heidegger, e a primeira tradução de Merleau-Ponty, que é Humanismo e Terror. Então, a gente observa claramente que há um movimento, né, não linear na apropriação da fenomenologia no Brasil, até chegarmos, finalmente, ao primeiro texto brasileiro traduzido para o português de Husserl, que é a Sexta Investigação, um mero recorte, naquela clássica e famosa coleção Os Pensadores, né? O que, de certa maneira, talvez indique um pouco porque o pensamento husserliano teve algum tipo de interpretação simplificada, principalmente em áreas fora da filosofia. Por fim, agradecer a todos vocês e apontar para aqui o nosso novo projeto, todos convidados a conhecer a nossa nova revista, Phenomenology, Humanities and Sciences, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e também a conhecer o nosso laboratório. Muito obrigado e uma boa noite para todos.